Almanac. Y en esta ocasión vamos a escuchar y a conversar, en realidad, con el profesor Ítalo Domingo Santirocchi, del Departamento de Historia y de Posgraduación en Historia de la Universidad Federal del Maranhão, que nos con quien vamos a intercambiar acerca de la Iglesia Católica en las independencias del Brasil. Ya conocemos el importante y destacado trabajo que realiza el profesor Santirocchi, sobre todo temas vinculados con la historia de las religiones en el mundo contemporáneo y especialmente en el Brasil monárquico. Así que bueno, buenas tardes, Ítalo. Y bueno, empezaríamos con una pregunta, si te parece bien, que retoma parte de tus últimas publicaciones y de las colaboraciones que realizaste recientemente en el blog de Independencias, pero además en el libro que organizaste y compilaste junto con João Pimenta. Y me gustaría que en ese sentido nos cuentes acerca de las cartas pastorales, a las que vos denominás cartas pastorales constitucionales, y su importancia durante las independencias, en tanto herramienta de propaganda de la propia iglesia, o de propaganda de las independencias, de propaganda de los obispos, en fin, que nos hables un poco de eso. Boa tarde a todas e todos, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na Almanac no Bicentenário. A Almanac é uma grande parceria que nós estamos tendo aí, né, falo aqui agora enquanto presidente da SEL, Sociedade Brasileira de Estudos do 800, e a parceria entre a SEL e a Almanac é antiga, e nesse bicentenário tem rendido bons frutos, inclusive o próprio site Bicentenário, a gente está trabalhando junto, e é um prazer estar aqui, né, podendo participar dessa live, desse encontro, desse bate-papo, que já tem produzido aí um bom material. É um prazer também estar aqui com a Valentina Airolo, é um prazer revê-la, e nos conhecemos aí há alguns anos na Argentina, acho que faz um bom tempo, né, 10 anos já. Sim. O tempo passa rápido, e é uma honra estar aqui com você, né, presidindo essa sessão e esse bate-papo. Na verdade, a maioria desse trabalho que eu fiz num pós-doutorado que eu realizei na Unirio, no Rio de Janeiro, com o professor Anderson Oliveira, e os resultados estão começando a ser publicados agora, né? Já saiu alguns textos, já fiz algumas lives, estamos lançando esse livro com o professor João Pimenta, que não sei se saiu, se não saiu está para sair, já está tudo pronto. Vai ser publicado também um artigo sobre a temática na Revista Brasileira de História, que acredito que vai sair agora em outubro. Então, já temos alguns resultados. Na verdade, a pesquisa ela é um pouco mais ampla, mas em um ano não deu para focar em muitas coisas, a gente acabou recortando mais as cartas pastorais, porque já encontramos ali um material muito rico. Aí eu vou explicar um pouco sobre essas cartas pastorais. Um outro problema também, para não avançar tanto, é que ao contrário de outros países, né, como na própria Argentina, na Espanha e Portugal, onde já existe há muito tempo uma pesquisa sobre o clero, sobre o bispo, sobre a igreja no processo de independência, ou aí no início do século XIX, no Brasil não é que tenha tanta produção, aliás, não tem quase nada. E eu percebi essa falta de pesquisas focando principalmente no papel da igreja quando eu fui trabalhar para elaborar isso deve ser mais ou menos 2 anos atrás, para elaborar uma entrada no dicionário sobre a independência do Brasil, que eu fui escrever sobre a igreja e a independência, exatamente convidado pelo professor João Pimenta. E aí eu falei assim, nossa, existe um grande vácuo aqui, e aí eu fui, nós temos de começar a produzir alguma coisa, começar a levantar esse debate, e aí que eu planejei, né, e fiz o projeto do pós-doutorado, que aqui estão os primeiros resultados. As cartas pastorais,
elas me chamaram a atenção quando eu comecei a analisar principalmente o caso português. Em Portugal, depois da Revolução do Porto, as cortes solicitaram por 2 vezes a publicação de cartas pastorais em apoio ao sistema de governo liberal que tinha sido implementado. Também tinha feito uma série de pedidos, né, de juramento à Constituição, de juramento de fidelidade às cortes, e fizeram especificamente para Portugal e fizeram outros pedidos especificamente para o Brasil. O primeiro pedido de carta foi em 26 de fevereiro de 1821, no caso português. Então, alguns pesquisadores portugueses, a Ana Mouta Faria e o... esqueci o nome do outro colega, daqui a pouco eu lembro. Eles começaram a avaliar as mudanças de posicionamento da igreja a partir desses juramentos e dessas cartas pastorais que estavam sendo publicadas, né? Tanto essa inicial como a segunda, que já foi pedida lá no final desse período liberal, que foi 5 de março de 1823. O trabalho deles me inspirou a procurar as cartas pastorais no Brasil. Eu falei assim, nenhum trabalho com essas cartas pastorais foram feitas aqui. E uma outra coisa que me fez refletir no trabalho deles era a importância que o Estado liberal, as Cortes de Lisboa, davam para essas cartas pastorais. Além das cartas pastorais para defender a Constituição e o governo liberal, uma série de outras cartas pastorais eram solicitadas aos bispos para ajudar em pontos da administração do Estado. Então, a importância que o governo dava a essas cartas, e o governo do antigo regime também utilizava dessas cartas também para divulgar decisões do Estado do antigo regime, me levou a perceber, né, pelo menos assim no primeiro momento, a importância dessas cartas na divulgação, não só de questões ligadas à igreja, teologia, disciplina e organização, mas também como instrumentos de divulgação de questões políticas, recrutamentos, impostos e no caso especificamente, né, que a gente vai falar aqui hoje, de novas ideias, né, como eleição, liberalismo, soberania nacional, pacto social, entre outros conceitos que começam a ficar importantes naquele período da história. As cartas pastorais, então, já eram um instrumento utilizado para a divulgação dessas ideias, já era considerado um instrumento importante pelo Estado português, e, segundo os pesquisadores, né, provavelmente o próprio Estado português, elas eram eficientes para levar informações até regiões onde o Estado poderia demorar mais tempo a chegar, ou poderia chegar não com o mesmo poder, né, de argumentação, de vinculação das pessoas. E a carta pastoral, pelo menos teoricamente, ela seria escrita pelo bispo, seria enviada para todas as paróquias e deveria ser lido na missa mais importante da semana, que era a missa mais concorrida do domingo. Ela deveria ser lida pelo padre nessa ocasião, né, e poderia ou não ser também objeto de reflexão, né, na homilia, né, na fala do padre durante a missa. Ela deveria ser lida antes da missa ou no final da missa, e poderia também fazer parte da homilia. Então, ela chegaria dentro do Império Português, aí, nos seus 4 continentes, pelo menos, né, que estava ocupando, ela chegaria a várias regiões onde talvez o Estado teria maior dificuldade de chegar. Além de ter um poder, né, maior, porque estava sendo transmitida por uma autoridade religiosa, e também não podemos esquecer que era uma autoridade intelectual. Em muitas regiões do interior do Brasil, por exemplo, o padre seria uma das únicas pessoas alfabetizadas, com formação, né, com conhecimento, e em momentos de insegurança e de mudança, como era o caso das revoluções e da independência, provavelmente seriam procurados por essa população para saber o que estava acontecendo, buscar conselhos, buscar uma opinião sobre os acontecimentos, sobre os posicionamentos que estavam em jogo.
E esse posicionamento do clero a favor ou contra a Revolução do Porto também influenciou o posicionamento de dioceses, né, dos fiéis de dioceses nesse processo. Em Portugal, os bispos iniciaram, ou de uma maneira tímida, né, não se colocando contra ou demorando a publicar as cartas pastorais, mas, de um modo geral, no início eles aderiram ao sistema em Portugal. No decorrer desses 3 anos, o alto clero, né, então os bispos, eles foram se afastando do governo e se alinhando cada vez mais ao movimento contra-revolucionário. E isso vai marcar o ultramontanismo também em Portugal, que o ultramontanismo posteriormente ele vai ser um ultramontanismo mais reacionário, né, mais ligado ao movimento antiliberal também no campo das revoluções miguelistas, na guerra contra Dom Pedro IV, né, que foi Dom Pedro I. Enquanto o baixo clero, né, principalmente o secular, na avaliação que eles fizeram, no levantamento que eles fizeram, permaneceram, né, desde o início até o final, na sua maioria, apoiando o movimento liberal. Enquanto os regulares, né, no levantamento que eles fizeram, agora eu lembrei o sobrenome dele, é o Sárdica, então Ana Malta e Faria e o Sárdica, os regulares, de um modo geral, né, acompanharam mais ou menos o movimento dos bispos. No início ficaram mais indiferentes, mas no final, pouco mais da metade deles, pouco mais da maioria dos regulares, acabaram também apoiando os movimentos antiliberais e antirrevolucionários. Para o Brasil, a primeira ordem, né, para o Brasil não, para todo a região ultramarina, a primeira ordem de publicação de uma carta pastoral aconteceu em 4 de novembro de 1821. E solicitava que ele, estava claro lá na carta, solicitava, no pedido, né, solicitava que os bispos demonstrassem a seus fiéis que o novo sistema e o constitucionalismo não tinha nada de antirreligioso e nada contrário à religião, né, católica especificamente. Então essa era a missão que foi dada aos bispos brasileiros. E eles começaram, em momentos diferentes, como nós vamos ver, a responder a essa ordem. Nem todos responderam, inclusive alguns foram cobrados nos jornais do Rio de Janeiro, por que não tinham publicado essa carta. Eles não falam explicitamente o nome do bispo que não publicou nos jornais que eu encontrei, mas muito provavelmente era o bispo do Rio de Janeiro, que foi um dos últimos a publicar, né, e é o que estava na capital. E quando ele publica, já não vai publicar mais defendendo as cortes de Lisboa, mas vai publicar já defendendo a independência do Brasil. Então, nós tínhamos naquele período, no Brasil, 7 dioceses e 2 prelazias. Nós tínhamos a diocese de Belém, cujo bispo era Dom Romualdo de Souza Coelho, que tinha tomado, era um bispo brasileiro, a maioria dos bispos que estavam naquele período eram portugueses, ele era um bispo brasileiro, era do Pará, e tinha sido nomeado logo ali no período anterior à independência, né? Tomou posse ali já no processo das revoluções acontecendo, e ele foi bispo do Pará entre 1820 e 1841. Ele publica a carta dele em 20 de janeiro de 1822, então ele já foi um dos primeiros a publicar logo ali no início do ano. Nós temos de levar em consideração que essa ordem foi expedida lá em Portugal, em novembro, 4 de novembro, até isso chegar aqui no Brasil, né, demora um tempo, e os bispos começaram, então, a obedecer, né, a cumprir a ordem. No Maranhão, o bispo era Dom Frei Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré, que publicou também, inclusive antes de Dom Romualdo, no dia 14 de janeiro de 22. E essas as duas dioceses do norte, né, que o Maranhão, naquele período, ainda era considerado região do norte do Brasil, por um tempo constituiu um estado separado durante a colônia do restante do Brasil. E aí nós temos as dioceses do Nordeste. Nas dioceses do Nordeste, nós temos Salvador e Olinda. Salvador, o bispo também tinha sido eleito um pouco antes do processo revolucionário
das Cortes de Lisboa, Dom Vicente de Soledade Dias de Castro. E ele foi eleito deputado pelas Cortes de Lisboa, pelo Minho, e virou, inclusive, o presidente da primeira turma lá da Corte, da legislação, e permaneceu em Portugal. Então ele virou bispo, virou arcebispo do Brasil, não veio para o Brasil, né, nomeou alguém no lugar dele para ficar governando a diocese, por procuração, e ele escreveu uma carta pastoral para os seus fiéis, bem antes da ordem, inclusive. Em 24 de outubro de 1821, ele já escreve essa carta pastoral, primeiro porque ele já faz parte desse governo liberal e estava respondendo à ordem que foi dada aos bispos de Portugal. Ele já sabia que tinha uma ordem lá. Então já preparou essa carta e publicou essa carta, uma longa carta, inclusive, de mais de 30 páginas, sobre a independência, sobre a Constituição, a Igreja e a Constituição, né? Constituição como sendo algo que não atacava a religião e não seria contrário à religião. E temos Olinda, que estava sem bispo, mas mesmo sem bispo, ela estava sendo governada. Foi governada primeiro por um vicário e depois pelo próprio cabido. E temos duas cartas de Olinda. Uma escrita no início de 22, que eu não tive acesso ainda, que foi escrita pelo vigário. Eu sei que ela existe, inclusive já sei onde ela está, mas ainda não tenho cópia dela. E uma carta escrita pelo cabido de Olinda, em 21 de maio de 1822. Indo para o Centro-Sul, nós temos o Rio de Janeiro, São Paulo e Mariana. No Rio de Janeiro, Dom José Caetano da Silva Coutinho foi o último a publicar, na verdade, o penúltimo a publicar a carta. Ele publicou a carta dele já com processo de independência em andamento, em 30 de junho de 1822. Aqui também uma carta muito longa, em torno de 30 páginas. O bispo de São Paulo, eu não encontrei nenhuma carta, nenhuma informação que ele tenha publicado uma carta, apesar dele ter mandado uma representação junto ao clero paulista para Dom Pedro, nas vésperas do fico, para poder fazer pressão para que Dom Pedro ficasse, mas como não era uma carta pastoral, com alguns outros escritos dos outros bispos também, o foco aqui era as cartas, então não trabalhei ainda nessas outras documentações que foram produzidas pelos bispos. Eu já li, mas eu quero trabalhar em outra ocasião, porque tem outras características. E o bispo de Mariana, Dom José Santíssima Trindade, Mariana, em Minas Gerais, que também não encontrei, né, nem a carta e nenhuma informação que ele tenha publicado essa carta, e ele era um bispo que inicialmente tinha tendências antiliberais, né, teve resistência em relação à Revolução do Porto, ele não quis jurar todos os artigos da Constituição, né, não quis jurar os artigos da liberdade de imprensa, da liberdade de pensamento. Só que depois, posteriormente, aderiu, né, à Revolução, à independência, foi na coroação de Dom Pedro, né, participou do triunvirato que governou Minas Gerais. Né, ele adere, mas ele está no espectro, podemos dizer assim, mais antiliberal do que os demais colegas. Talvez mais antiliberal do que ele, só o Dom Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré, que foi o único bispo que depois não aderiu à independência, foi expulso do Brasil em 1823, foi para Portugal, se aliou aos miguelistas, combateu Dom Pedro IV, né, depois foi expulso de Portugal, voltou para o Maranhão e morreu aqui. Então, esse aqui a gente conhece e sabe que ele foi o único que resistiu ao processo de independência e também resistia, da sua maneira, né, ao constitucionalismo. E nas duas prelazias nós temos o bispo da prelazia do Goiás, Dom Francisco Ferreira de Azevedo, que foi o último a escrever, em 4 de agosto de 1822. E o de Cuiabá, Dom Luiz Castro Pereira, ele morre durante esse processo, ele morre em 22, ali em meados de 22, e ele era membro da junta governativa de Cuiabá. Só que dele também eu não encontrei nem a carta e nem uma informação da existência de uma carta seguindo, né, essas ordens, mas ele era alinhado com o liberalismo, ele era alinhado
com o movimento que estava acontecendo de independência, mas a documentação não encontrei. Dessas cartas aqui, como eu já disse, temos algumas características um pouco diferentes. Dom Romualdo, ele defende o liberalismo, o constitucionalismo, né, defende as cortes e vai resistir à independência do Brasil. Então, nós temos aqui algumas diferenças. Né? Ele defende a Constituição, defende que a religião católica e o constitucionalismo não tem nada um contrário ao outro e que a religião não deve se meter em assuntos de sistemas de governo, né, pode sobreviver em qualquer sistema de governo. Só que ele era alinhado, junto com o governo do Pará, às cortes de Lisboa e resistente à independência do Brasil. O mesmo aconteceu com o Frei Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré. A carta dele foi a mais protocolar, né? Ele não é um grande entusiasta do processo revolucionário, isso você percebe na carta dele, e resistiu à independência, como eu disse, né? Inclusive sendo expulso. Dom Vicente Dias de Castro, né? Ele defende todas aquelas ideias, já como foram discutidas e divulgadas pelas próprias cortes, né, a ideia de regeneração, que estava se resgatando, né, a antiga prática portuguesa, diante do absolutismo, que os reis tinham sido enganados pelos seus ministros, né, que transformaram em tirania, em um sistema absolutista, e agora estavam lutando pela liberdade, a Constituição era fundamental e o resgate dessa antiga prática do reino português. Isso é muito claro, aquele discurso muito alinhado com o discurso das cortes. Olinda, a Diocese de Pernambuco também vai defender o constitucionalismo, né? Inicialmente vai defender o constitucionalismo se demonstrando mais alinhado com as cortes, quando escreve ali em maio, tanto que manda um ofício para Dom João, junto com a carta pastoral que eles publicaram, e no decorrer do processo, em outras cartas, em outros documentos, vão se alinhar a autoridade pedrina, né, desagradando, inclusive, muito o Frei Caneca, que, né, não vai ficar muito satisfeito com as posições do cabido de Olinda. Dom José Caetano, né, participou junto com Dom Pedro de todo o processo, acompanhou Dom Pedro, vai escrever uma carta, interessante a carta dele, porque já começa a construir aquela visão que a independência foi centrada nas atuações de Dom João VI e Dom Pedro, né, que esses personagens levaram adiante a independência, mas que a independência, na verdade, foi uma obra divina da providência, que já estava escrito desde o início da dinastia dos Braganças, em 1808, quando eles vieram para cá, em 1815, já construindo um discurso também que vai ser muito utilizado pela historiografia oficial ou inicial ali da independência do Brasil. Então, a carta dele é interessante por já construir esse discurso dos Braganças à frente do processo de independência como um caminho único, já feito pela providência, e que algumas províncias, né, que ainda resistiam, deveriam se submeter, que esses mal-entendidos deveriam ser superados. E Dom Francisco Ferreira de Azevedo, né, que foi outra carta que nós trabalhamos, ele não estava na sua diocese ainda, ele estava no Rio de Janeiro, não tinha tomado posse, e ele já defende também claramente a autoridade de Dom Pedro, a independência, e o mais interessante também que ele já justifica por que se deveria romper com os juramentos feitos a Portugal e às cortes de Lisboa. Eu separei aqui, não sei quanto tempo eu tenho para cada pergunta, não sei se dá tempo. No hay un tiempo, sino simplemente quizás te quería preguntar, interrumpirte para preguntarte si vos observaste alguna diferencia o podés notar alguna diferencia entre
las cartas pastorales, o sea, que son la voz del obispo, pero como vos decías recién, también con un discurso que de alguna forma está ligado a las autoridades, o sea, es como la voz de la monarquía en algunos lugares y en otros lugares de ese sector que está constructada de alguna forma, me corregís si me equivoco, proyectando una posible independencia. Si hay una diferencia o si vos notás una diferencia entre esas cartas pastorales constitucionales, como las denominás vos, y la carta circular del Cabildo de Olinda, considerando que la carta circular sería el producto o estaría escrita, la pregunta es, ¿la escriben y la discuten todos los miembros del cabildo o es la voz de un sector del cabildo eclesiástico o es la voz del vicario capitular que está diciendo, digamos, si en ese espacio corporativo hubieron más voces que una sola, digamos, y si de alguna manera vos pudiste saber eso, ¿no? Sim, é ótimo. Assim, de um modo geral, na organização das cartas, elas são muito parecidas, tirando ali, talvez, a, a carta do arcebispo e do bispo do Rio de Janeiro, que são cartas muito longas, cartas onde eles fazem uma erudição profunda, um buscando demonstrar as origens do constitucionalismo na história portuguesa, da regeneração, e o outro buscando demonstrar que tudo que estava acontecendo ali era controlado por Deus e era providência divina, e o tempo inteiro chamando os padres e os bispos para serem essa autoridade de aconselhamento, de direção, né, falando que as pessoas buscam os padres, que eles não podem fugir do aconselhamento, né, em defesa dos caminhos, né, que estava tomando a política no Brasil. As demais cartas, elas tentam transmitir para a população e demonstrar que não seriam contrários aos ensinamentos da Igreja alguns conceitos chaves, como pacto social, leis naturais, né, como diz o próprio Cabildo de Olinda, que todas as leis e o comportamento da Constituição é do autor da natureza, da soberania natural dos povos, e de soberania social. Se fala muito, para a carta de Dom Romualdo, se fala muito na importância das luzes e do progresso, e que ele constantemente defende que as luzes e o progresso nunca poderiam ser contra a Igreja, e quanto mais conhecimento tivesse, mais luz e mais progresso, mais demonstraria a verdadeira fé e a verdade da fé. Eu acho que esses pontos eles estão muito presentes nas demais cartas, com exceção também da carta do bispo do Maranhão. Né? Esse aí, como eu disse, ela é bem curta, bem lacônica. A única ideia que ele vai, o único conceito que ele vai tentar elaborar é o conceito de liberdade, vai elaborar ele de uma maneira muito conservadora, né, dizendo que a liberdade tem que ser feita dentro da ordem, da obediência, que a liberdade não pode ser um significado de anarquia. Então ele tenta, né, definir uma liberdade que leve à obediência às autoridades. Já os outros bispos e o cabido, eles tentam definir o que é o pacto social, eles tentam demonstrar o que é soberania nacional, o que é uma constituição, qual a importância de uma Assembleia Constituinte. Nós encontramos isso aí presente nessas demais cartas. Mas existe uma diferença muito grande entre a carta do Cabido, da Sé de Olinda, e as demais cartas. E enquanto os outros bispos eles tentam preservar a autoridade da Igreja, principalmente uma autonomia e igualdade entre o poder eclesiástico e o poder do Estado, eles defendem a união entre os dois poderes, mas defendem a união entre os dois poderes de uma maneira onde a Igreja seja autônoma, considerada também uma sociedade perfeita. Isso está muito presente, por exemplo, na carta do bispo do Pará, Dom Romualdo. A carta do Cabido, ela defende claramente um posicionamento que nós poderíamos ligá-lo aí às reformas pombalinas, ao regalismo, ao jansenismo, ou seja, eles colocam claramente a Igreja numa posição subordinada à autoridade do Estado. Eu acho que essa é a maior diferença entre a carta pastoral da Diocese de Olinda e as demais.
Mas aí nós vamos tentar entender o porquê que tem essa diferença, né? Primeiro, nós temos de ter presente as diferenças contextuais, antes de entrar na questão corporativa, da Diocese de Pernambuco. A Diocese de Pernambuco, ela era muito extensa, como a Diocese do Rio de Janeiro também. Ela abarcava do Ceará até o oeste de Minas Gerais. Então, ela fazia uma ligação de norte a sudeste. E isso é interessante, porque esses movimentos que aconteceram em Pernambuco acabaram também tendo influência sobre essas várias regiões da Diocese de Olinda, que abarcava uma região bem maior do que a província, né, em si. Então, por isso nós encontramos o Ceará envolvido nessas revoltas, entre outras províncias que estão ligadas à Diocese. Lá tinha o principal seminário que foi criado dentro das diretrizes pombalinas, né, o Seminário de Olinda. É uma província que está vivendo uma instabilidade política desde 1817. Então, eles já fizeram uma revolução em 1817. Nessa revolução de 1817, praticamente são os mesmos padres do Cabido que também estavam governando a diocese, alguns deles, não todos, participaram ativamente do processo e soltaram muitas cartas pastorais. Aqui também aconteceu do governo revolucionário solicitar, dar ordem para que o Cabido publicasse cartas pastorais defendendo o posicionamento do governo revolucionário. Então, já demonstra também como eles davam importância a esse sistema de comunicação. Não tinha imprensa ainda, né? A imprensa estava ali nascente. Então, a imprensa, depois, quando vem, é mais um mecanismo de divulgação dessas cartas pastorais. E aí começa, inclusive, a nascer um fato interessante que eu não citei antes. Algumas cartas pastorais passam a ser escritas não necessariamente para serem lidas nas igrejas, como é o caso, por exemplo, da carta do bispo do Rio de Janeiro e de Salvador, porque eram cartas muito longas. E eu encontrei anúncios nos jornais falando da venda dessas cartas. Elas eram vendidas, ao contrário das outras. Então, eu acredito que essas cartas dos dois, elas eram escritas principalmente para a elite, né, daqueles estados, daquelas províncias, daquelas dioceses, que eles estavam dialogando diretamente com a elite que estava fazendo aquele processo político, ou mais envolvido diretamente naquele processo político. Ao contrário de outras que eram curtas, feitas nos moldes das cartas pastorais que eram lidas, inclusive com a ordem de leitura, quanto tempo deveriam ser lidas, em que momento deveriam ser lidas. Então, já era uma diocese em combustão. Vários membros do Cabido foram presos após 1817 e foram libertados exatamente durante o processo revolucionário, da Revolução do Porto, né, e da formação das juntas de governo. E estavam voltando, então, a atuar no Cabido, né, que eles foram presos, mas não deixaram de ser membros do Cabido e voltaram para lá quando foram libertados. E então ela vive essa estabilidade política de 1817 até pelo menos, né, 1824, quando tem a Confederação do Equador, também com uma grande participação do clero, Frei Caneca, que estava na primeira, estava nessa também. Apesar que nesse segundo momento não tem muita informação de participação do Cabido, né? Pelo que eu tenho levantado até o momento, parece que o Cabido, nesse momento, se alinha mais ao posicionamento de Dom Pedro e, inclusive, vai ser criticado pelo Frei Caneca nos jornais que ele escreve, né, o posicionamento do Cabido. Era a única diocese vacante, também isso é um caso de exceção, né, em relação aos demais, e o forte envolvimento do seu clero nos movimentos revolucionários que ocorreram nesses períodos de 1817 e 1824. Então, isso já dá uma diferença muito grande na diocese. De 1817 até, pelo menos, ali 1823, 24, que tem a nomeação de um bispo, mas vai demorar a ser reconhecido pela Santa Sé, nós temos um período de sé vacante. Né? Ele, após a Revolução de 1817, foi nomeado o vigário-geral, o vigário capitular Manuel Vieira de Lemos Sampaio. E o Sampaio, ele também assinou as cartas, as pastorais revolucionárias de 1817, só que depois quando se tem a devassa,
ele fala que não foi ele que escreveu, e quem escreveu foi o Bernardo Luiz Ferreira Portugal, que era o mais revolucionário deles ali, que se assinava como patriota e tudo mais. E ele conseguiu se safar, né, não foi preso, escreveu uma carta, foi nomeado vigário, escreveu uma carta depois chamando todo mundo à obediência e continuou como vigário capitular até o início aí de 1822. Em 1822, não identifiquei exatamente a data, mas acredito por volta de maio, mais ou menos, ele pede para sair, ele publica essa carta, inclusive, no início do ano, ele pede para sair por motivos de doença, mas os motivos, provavelmente, a pressão dos colegas que voltaram das prisões que estavam em outras províncias, na Bahia, principalmente, e o cabido assume, né, corporativamente assume, pelo menos é o cabido inteiro que assina a carta, né, que ela foi assinada pelo Bernardo Luiz Ferreira Portugal, que era o deão, Jerônimo Gonçalves dos Santos, que era o chantre, Joaquim de Albuquerque Maranhão, que era o arcediago, Patrício José de Oliveira Maciel, e magistral João Rodrigues Maris, Francisco Antônio Pinto e Francisco Xavier Carneiro. Então, ela é assinada por todos. Provavelmente deveria ter uma liderança, né, mas ela não tenho claro qual seria. Pode ser novamente Bernardo Luiz, que ya tinha sido liderança en 1817. Entonces, ¿pensás que quizás existe una relación entre el rol que tuvieron los miembros de ese cabildo en el 17 y posteriormente ese rol revolucionario con la producción de esa carta circular en el contexto de la independencia? O sea, eso haría de esta carta una carta particular respecto de las otras, más comprometida, quizás con una transformación del Brasil, digamos, en el contexto de la revolución liberal, digamos, ¿no? ¿O no? Te pregunto, es una pregunta. Sim, isso influenciou muito o posicionamento deles, com certeza, porque eles já lutavam, né, por uma mudança no governo. Só que podemos dizer que, no final, o cabido vai ficar num posicionamento um pouco mais conservador do que boa parte do clero, que vai ser mais radical e vai acompanhar o Frei Caneca na Revolução de 1824. Então, na verdade, eles vão ter um posicionamento, vários deles se formaram no Seminário de Olinda, eles vão ter um posicionamento muito mais próximo daquele posicionamento conservador pombalino, regalista, né, uma igreja ligada ao Estado, mas ligada à ordem, né, e ligado ao governo que estava se constituindo, no caso aqui, que já era o governo de Dom Pedro I. Não no momento da carta. No momento da carta, eles estão muito mais preocupados em demonstrar obediência a Dom João VI. Mas, posteriormente, nos documentos posteriores, e aí em cartas que já vão estar ligadas ao movimento que vai levar a 24, eles já demonstram uma obediência maior a Dom Pedro I, né, criando aí uma oposição de alguns colegas. Mas tem um outro ponto também que é interessante. O cabido de Olinda, ele tenta, pelo menos que eu consegui identificar, desde 1802, eles tentam demonstrar que no Brasil, nos seus discursos e nas cartas que escreveram para Dom João, que no Brasil não existia a prática de se eleger um vigário capitular quando o bispo saía ou morria, né? E que no Brasil sempre foi governado pelo cabido, e quando era nomeado vigário capitular, ele era nomeado pelo imperador. Só que isso não corresponde, né? Esse discurso é um discurso falso. Tanto que em 1802, quando eles tentaram fazer o governo da diocese pelo próprio cabido, o bispo mais antigo na época, né, que tentava o arcebispo, que era o Dom Mateus de Abreu, que era bispo de São Paulo, ele fez a intervenção, ele escolheu, então, já que o cabido não tinha escolhido, ele escolheu o vigário capitular, né, e chamou para essa decisão o fato que no Brasil ter de ser feita a escolha pelo cabido do vigário capitular e que o Brasil seguia a seção 24, capítulo 16 do Concílio de Trento, né, e também lá que estava nas constituições primeiras do arcebispado da Bahia. Então, eles fazem esse discurso em 22 e eles repetem esse discurso em 1802, eles repetem esse discurso em 1822. Só que é interessante, em 22 eles vão falar assim, vão fazer todo o discurso tipicamente regalista, né? Não temos a prática de escolher um vigário capitular. Se tiver de escolher um vigário capitular, tem de ser Dom Pedro que tem de nomear esse vigário.
Mas nós acreditamos que nesse momento, onde está tendo um movimento constitucionalista, onde o governo está sendo mudado, nós, enquanto corporações, temos mais legitimidade e seremos mais alinhados a esse novo espírito, né, do que ter um vigário capitular. E, consequentemente, indiretamente, ele está falando é melhor ter essa cooperação do que ter um bispo. O discurso era quase esse. Então, eles utilizam isso a favor do posicionamento deles, e utilizam uma estratégia que era muito comum entre os regalistas e jansenistas, né? Ou seja, já que nós estamos fazendo alguma coisa que nós sabemos que é errada na visão da igreja brasileira, pelo menos da hierarquia, e na visão do regulamento da Santa Sé, nós pedimos o apoio do Estado para que nos mantenham na nossa posição, né? Então, nós reconhecemos a sua autoridade, e no discurso da carta, eles colocam isso claramente. Vou citar aqui um texto. A igreja está no Estado. E antes do homem ser alistado debaixo das bandeiras do cristianismo, ele era cidadão. Então, tá vendo como ele inverte o discurso que era típico dos colegas. Antes de ser cidadão, antes de ser cristão, nós éramos cidadãos. O Estado e a igreja não estão no mesmo patamar, mas a igreja está no Estado. Então, antes de contrair as obrigações para com a religião, 3 vezes santas, as havia contraído para com a nação. Né? Então, o compromisso primeiro era com a nação, depois com a religião. Todo cidadão e católico tem a preencher 2 obrigações, que, sendo em seus fins diversos, são tão conexas em princípios, que se não pode ser um mau cidadão, sem ao mesmo tempo ser um péssimo católico. Então, o discurso deles é totalmente alinhado com aquela visão do regalismo de tendência pombalista, né, da defesa das regalias do rei de Portugal, e até de algumas temporalidades que em Portugal e no Brasil, apesar de ter sido em Portugal ter sido utilizado uma vez ou outra, no Brasil nunca tinha sido utilizado, que era o direito do imperador ou do rei nomear os vigários capitulares. No Brasil e Portugal, os reis nomeavam o bispo, nomeavam o pároco, né, mas o vigário capitular sempre foi uma escolha dos cabidos. Então, acho que esse foi a principal diferença, né, entre a carta deles e as demais cartas, e ligado para essas 2 questões, tanto um grupo corporativo que toma o controle da diocese, como o seu próprio histórico, né, nesses últimos anos, de 1817 a 1822. Ítalo, si tuvieras que definir de alguna manera la iglesia de la post-independencia, la iglesia ya de los años posteriores, respecto de esta iglesia o del posicionamiento que los obispos y el clero, alto clero, va a tomar en este momento, entre los 20, digamos. ¿Cómo sería, notás una diferencia? ¿Cómo sería esa iglesia de 1825 respecto de esa iglesia de 1821-22? ¿Hay diferencias? ¿Vos te parece que sí, que los actores, que los obispos ya se empezaron a posicionar respecto de la posibilidad de independencia tempranamente, ¿no? Sí, ¿cómo lo ves? Sim, vai começar a aparecer algumas diferenças, porque várias dioceses vão vagar, né? Então, o imperador Dom Pedro ele vai poder nomear bispos novos, o que vai fazer o impacto, porque se você nomeia 2, 3 bispos em 7 dioceses, 9 contando com as 2 prelazias que vão virar diocese em 26, já dá um impacto, né, nessa visão. A primeira grande diferença, eu acho que nós temos de refletir, é que, com exceção do bispo do Maranhão, né, que vai ser expulso, não vai aderir, nós temos no Brasil uma hierarquia católica constitucional. Então, ao contrário daquela portuguesa que reagiu ao constitucionalismo, a igreja brasileira nasce, no Brasil independente, né, nasce apoiando o constitucionalismo. Deixa de ser igreja ligada a Portugal e nasce como igreja brasileira constitucionalista. Né? Então, de certa forma, eles aceitam o Estado liberal constitucional. Eles vão ser conservador? Lógico, eles são igrejas, são ligados à igreja que é um poder conservador na sociedade, mas eles não vão questionar em momento nenhum
né, o constitucionalismo, durante todo o período imperial, né, e depois também não vão questionar o constitucionalismo. Então essa é uma diferença, por exemplo, muito grande entre os caminhos que vai tomar a igreja no Brasil e que vai tomar em Portugal, ou vai tomar em outras regiões do mundo, né? E por isso também nós notamos algumas diferenças em relação ao movimento ultramontano, posteriormente no Brasil, em outras regiões, em Portugal e em outras regiões. E o que acontece? 2 bispos já deveriam ser substituídos depois da independência. E era o arcebispo, que ficou em Portugal, né, não veio para cá, não tomou posse, e o bispo do Maranhão. E o de Olinda, que estava vacante. Então, só nós temos 3 dioceses que imediatamente Dom Pedro vai ter, assim que reestabelece as relações com a Santa Sé, em 1826, né, vai ter de nomear e oficializar. Em Salvador, ele vai mandar quem? Vai mandar o sobrinho de Dom Romualdo Coelho, Dom Romualdo Seixas, que esteve envolvido em todo esse processo, né, primeiro resistindo à independência, mas no final o bispo e o seu sobrinho foram fundamentais no processo chamado de adesão à independência do Brasil, né, mas nada mais foi do que um processo de conquista daquela região, né, e eles também participaram desse processo, principalmente depois que teve a contra-revolução em Portugal. Dom Romualdo, pela carta dele, pelo posicionamento dele, ele era constitucionalista. Não era a favor da independência, mas era constitucionalista. Então, quando Portugal tem a contra-revolução, né, ele vai logo se alinhar ao movimento constitucionalista brasileiro, né, pelo menos do Sudeste. E aí uma espécie de prêmio a tudo isso, né, acaba sendo a nomeação de Dom Romualdo Antônio de Seixas, que já era uma pessoa alinhada. Ele fez parte das juntas de governo no Pará, né, então ele teve uma atuação importante nesse processo revolucionário, e acaba sendo premiado, se tornando arcebispo, e vai ser fundamental aí até a segunda metade do século XIX, vai atuar na política, vai atuar na Câmara dos Deputados, vai se alinhar depois aos bispos que começam a organizar uma reforma da igreja mais alinhada às ideias ultramontanas. Um outro nomeado foi Dom Marcos Antônio de Souza, para o Maranhão, que foi deputado nas Cortes, né, que defendeu o projeto de independência ligado à região do Sudeste, a Dom Pedro. Então, também já alguém alinhado ao constitucionalismo e alinhado à independência, né, desde a sua atuação nas constituintes lá de Portugal. Olinda, ele vai nomear Dom Frei Tomás de Noronha e Brito, que ele vai nomear exatamente para tentar combater todo esse processo revolucionário que estava ali. Ele indica ele em 22 já, ele vai para lá em 23, mas ele vai custar ser reconhecido pela Santa Sé, esperar todo esse processo. Depois, quando ele assume efetivamente, né, também com a nomeação da Santa Sé, em 28 e em 29 ele pede resignação, né? Então ele atua lá quase todo o seu período de episcopado, ele não era oficialmente bispo. E depois entra Dom Frei da Purificação Perdigão, um padre português, que vai ser nomeado por Dom Pedro também. E vai estar mais alinhado a esse grupo que tem uma visão de respeito maior à ordem, né, e ao Estado monárquico, mas que também tem uma preocupação maior em defesa da autonomia da igreja, dos direitos e autoridade dos bispos. Em São Paulo morreu, né, o Dom Mateus, é nomeado Dom Manuel Jaquim de Gonçalves de Andrade, né, dizem algumas fontes que era ligado à maçonaria, que era ligado ao movimento liberal, que era um típico defensor das ideias ilustradas pombalinas, né, mas eu não estudei ele especificamente ainda, estou me pautando aqui em alguns artigos e textos que eu li sobre ele. E no Mato Grosso, Dom José Maria Macerata, que era, se não me engano, capuchinho, e ele estava ali administrando a prelazia, né, enquanto era prelazia, e virou diocese em 26. Ele foi, então, transformado no primeiro bispo da diocese, mas ele foi muito combatido pelos liberais brasileiros porque ele era italiano. Não queriam um bispo que não fosse brasileiro ou português adotado, e aí ele foi retirado, né? Então, essa igreja que nasce, ou seja, uma igreja, nós temos aqui agora 5 dioceses, tirando o Mato Grosso, mas então 4 dioceses, que os bispos foram nomeados porque se alinhavam ao projeto monárquico
de alguma maneira se alinhavam a Dom Pedro. Só que tem um outro projeto de igreja que nasce nesse mesmo período, também com deputados que estavam nas cortes, que é um projeto de igreja ligado a Diego Feijó. Então, seria uma igreja que tentaria fazer uma reforma mais radical da igreja, uma reforma mais autônoma em relação à Santa Sé e ao Papa, e mais ligada ao Estado, né, que alguns chamaram de liberalismo eclesiástico, outros chamaram de liberalismo regalista, tem vários conceitos que eles utilizam para eles. E esse primeiro movimento desses padres, na primeira legislatura, a partir de 1824, e depois, durante a regência, eles vão ser combatidos exatamente por Dom Romualdo Antônio de Seixas, por Dom Marcos Antônio de Souza, que tinham sido nomeados por Dom Pedro. Então, nós temos ali dois projetos de igreja que começam a surgir. Esses dois projetos vão se confrontar ali no final dos anos 20, dos anos 30, só que, no final das contas, o projeto liberal vai acabar sendo vencido e vai se fortalecendo a partir do Segundo Reinado o projeto ligado ao ultramontanismo, que vão ser nomeados, vários bispos da tendência mais ultramontana vão ser nomeados por Dom Pedro, porque eles também, nas várias revoluções dos anos 30, né, eles acabaram atuando mais como defensores da ordem, né, de uma visão própria dos mais moderados e dos liberais moderados, e vão ser nomeados a partir dos anos 40, para tentar estabilizar esse Estado, afastar o padre da política. Eu acho que tem um ponto, não sei se vai ter tempo, vou falar rapidamente, tem um ponto fundamental em todo esse processo, que aí que é a participação do clero, do baixo clero, que é um ponto que, infelizmente, nós não temos aqui os seus trabalhos, nem os trabalhos da Maria Banha Barral, do Inácio. Aqui no Brasil ainda falta um trabalho sobre o baixo clero, uma história social do clero, né? Nós não temos aqui esses trabalhos ainda. Então, é muito difícil falar do clero de uma maneira geral, porque nós não temos esses dados, né? Nós temos algumas notícias, algumas informações. Só que quando começa o processo, quando tem a Revolução do Porto e começa o processo eleitoral e as primeiras votações, todo o processo eleitoral ele é organizado a partir da paróquia, a partir da igreja, a partir do pároco. Então, as eleições começam a ser realizadas dentro da igreja. O menor recorte político é o da freguesia, que coincide com o da paróquia, e o padre é membro nato da mesa eleitoral. E quem tinha a mesa eleitoral nesses processos eleitorais do Brasil Imperial praticamente vencia a eleição. O padre ele era responsável por dizer se você era você, se você tinha direito de votar ou não tinha direito de votar. Então ele tinha um poder muito grande de influenciar o resultado. Porque ele poderia dizer que uma pessoa que era do partido de uma visão diferente da dele não tinha direito de votar e retirar aquela pessoa do processo eleitoral. Então ele vai ter uma função muito grande nesse processo político e vai ser politizado, ou seja, os grupos que estão disputando o poder vão disputar o posicionamento do clero, o posicionamento do padre secular, principalmente do pároco. O que vai levar os párocos a terem uma participação intensa na política eleitoral, né? Tanto que eles vão ser um quinto ou até um quarto ali no final dos anos 30 dos deputados eleitos. A partir dos anos 40, eles vão começar a diminuir. Vão começar a diminuir por quê? Por reformas nas leis eleitorais e por mudança, né, dos bispos que vão passar a combater a participação desses padres. Mas não só essa politização dos padres no processo eleitoral intensificou algo que já era comum, a participação do clero em movimentos revolucionários como liderança, né, intelectual e política. Eles vão estar presentes em praticamente todas as revoltas regenciais dos anos 30, né, nos diferentes grupos. E então ele acaba se tornando, na vista do regresso conservador, né, ali no final da regência, no início do Segundo Reinado, como figuras desestabilizadoras do sistema, né, que deveriam então ser reformados e controlados. Então nós temos vários projetos de reformas, né? Aquele em disputa dentro da própria igreja e uma igreja também que começa a ser pensado a partir da visão do Estado. Como existia a união entre igreja e Estado, não tinha como pensar uma reforma do Estado sem pensar uma reforma da igreja. Então foi quase um processo natural que o debater da nova
da nova Constituição, da organização do novo Estado, levasse a um debate de como seria essa igreja unida ao Estado nesse novo Estado. Então, o que fazer com essa igreja agora que nós somos um Estado, nação, né, de soberania popular, pautado numa Constituição? Isso começa a ser debatido. Então essa igreja é muito diferente da igreja que está ali em 22, né, que ainda era uma igreja organizada e pensada a partir do Brasil colônia. A partir da independência, a partir de 22, começa a se pensar como vai ser essa igreja num Estado constitucional, numa monarquía constitucional. Bueno, la verdad es que veo que hay un montón de temas que están abiertos para explorar y eso es súper estimulante, ¿no? Porque quiere decir, y para pensar también comparativamente, cosa que es muy útil, como vos hacías hace un rato diciendo, bueno, cómo era la dinámica de elección de los vicarios capitulares en América Hispana o en Portugal, diferente que en Brasil, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, yo me quedo con muchas preguntas que por ahí en otra oportunidad podemos conversar, pero no sé si hay preguntas dentro de las personas que participaron del encuentro. Este es el momento para hacerlas, o por levantando la mano o escribiéndolas. No sé si hay en el chat. Acá hay una pregunta. Eu fico curiosa porque eu sou uma ignorante nesse assunto, Ítalo, assim, então eu tenho uma curiosidade do ponto de vista, digamos, pedagógico, né? Enfim, porque grande parte desse clero era também de professores, né? Enfim, essa era uma forma de difusão dos conteúdos ali das cartas pastorais. Como se comportava, digamos assim, ou como se reproduzia ou se difundia essas ideias, ou sejam liberais, constitucionais, através do ensino, né? Enfim, através, digamos, de uma prática aí pedagógica, né? Digamos assim. Eu, enfim, mais por leitura de trabalhos de alunos, né? Enfim, me lembro muito dos confrontos, né, ali do padre Bering, né, que tinha uma atuação muito forte, né, na comunidade e entre, né, enfim, tanto como professor, como jornalista, como, enfim, né, político, digamos assim, e o confronto dele com o bispo, né, enfim, o José da Santíssima Trindade. Né? Não, foi com o Dom Viçoso que ele já... Mas com o José da Santíssima Trindade também, né? Já era antiga as bagunças dele. Que ele foi aluno do seminário, né? Uhum. Então... Depois foi professor e foi retirado. Isso, ele foi retirado do seminário exatamente, digamos, pelo mau comportamento dele. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, porque é mesmo uma curiosidade. Sim, eu não tenho assim, tanta informação sobre a divulgação dessas ideias, né, assim, em documentos, né, nas várias escolas que os padres atuavam, porque você tem razão. Uma boa parte desses padres eram padres e professores, alguns deles eram padres e proprietários de terra, padres e donos de uma mina, né, eles atuavam em várias funções, alguns deles, né, não todos. Mas o número de padres envolvidos com o ensino era um número considerável, um número alto. E eles atuavam tanto no ensino privado, né, como professores privados, como professores régios depois da legislação pombalina, ou nos seminários. Né? E alguns deles chegaram também depois a atuar nas universidades. E, com certeza, nesses momentos, né, eles divulgariam as suas ideias e os seus posicionamentos. E essas ideias e posicionamentos, elas eram muito variadas, exatamente pelo sistema de ensino que não existia. Né? Eu ia falar que existia, mas não existia. Como se formava o clero brasileiro? E aí tem uma diferença muito grande em relação ao clero de Portugal. Em Portugal, eles conseguiam formar o clero de uma maneira mais alinhada ao desejo
do Estado português, dentro das universidades ser formadas pelo Estado português, como Coimbra, entre outras, e seminários mais alinhados. No Brasil, não tinha esse controle sobre a formação do clero. O único clero que conseguia formar em Portugal já era aqueles que estavam ligados às grandes famílias ou um padrinho importante, mas a maioria se formava aqui. E se formava das maneiras mais precárias, né? Professores particulares também, seminários diocesanos ali muito mal administrados, com poucos professores, e professores muitas vezes que nem eram padres, ou eram liberais extremistas, na visão de alguns bispos, como era o Bering e alguns outros. Então nós temos uma formação muito variada desses padres brasileiros, o que também deu uma abertura para que fossem influenciados por leituras que talvez em Portugal não eram tão utilizadas pelo clero de lá. Então eles tiveram um acesso a um iluminismo, né, mais radical do que o iluminismo português. E essas ideias que eles aprendiam e tinham nos livros, nas suas bibliotecas, desde a Inconfidência Mineira, que a gente for pensar, essas ideias eram as ideias que eles passavam também no momento das aulas, né? Eles iam educar os seus alunos no mesmo sistema que eles foram educados, e muitas vezes com o mesmo material que eles foram educados ou que eles conseguiram depois e compraram. Então, acho que a maioria desse clero liberal, eles transmitiam essas ideias liberais, iluministas, ou regalistas, né, pombalinas, nos seus centros de ensino. Tanto que a principal preocupação do clero ultramontano, quando começou a instituir e organizar os seminários diocesanos, foi exatamente eliminar dos seminários esses professores, nem sempre padres, e padres que não ensinavam de acordo com o que eles consideravam uma visão ortodoxa da igreja no século XIX. Então, só essa preocupação de retirar esses professores, ou de retirar todos os professores e passar essa administração dos seminários para uma ordem religiosa, como os lazaristas, capuchinhos, jesuítas, já demonstra que existia uma preocupação, e as preocupações existiam porque acontecia, né, de ideias liberais, ideias não ortodoxas, ou ideias até anticlericais, serem passadas para os alunos nesses centros de ensino. Né? Só que existe alguns trabalhos, principalmente na área do pessoal que trabalha com história da educação ou da própria educação, que estão já analisando alguns desses seminários. Né? De Olinda tem vários, né? De Olinda tem muito trabalho. Mas começa a analisar, e também os seminários, depois que foram reformados pelos ultramontanos, tem vários trabalhos. Os trabalhos agora começam a ir para esses seminários mais precários, para esses seminários, né, onde não tinha todo esse controle. Só que ainda existe pouca coisa, né, sobre esses seminários pré-1821, 22, principalmente antes de 1840, que começam a ser reorganizados, com exceção, como eu disse, do de Olinda, e alguns trabalhos sobre o seminário de São José, no Rio de Janeiro, né, que também é um seminário que já tinha importância. Agora, sobre as aulas, o ensino particular, as aulas particulares, esses aí, que eu conheça, não tem nenhum trabalho que a gente consiga perceber como eram transmitidos e educados nesse novo cenário político. Mas que o clero foi um educador, né, para o sistema liberal, isso não tem a menor dúvida. Né? Tanto pelas cartas pastorais, tanto pelos sermões, alguns que sobraram, tanto na Capela Imperial e em outras capelas, né? A participação desse clero na rua também, né, nos movimentos de rua durante a independência do Brasil, deixa claro, né, que eles foram fundamentais nesse processo de educação política da população brasileira para esse novo cenário. Bruno, muito obrigado. Eu aprendi muito, sou muito leigo nessa área também, que não conheço muito bem a historiografia, mas uma coisa que, quando eu ensino história da América Latina, a espanhola com português, sempre um contraste, um pouco o papel da igreja na política oitocentista, ou mesmo na independência no Brasil, em comparação ao México ou outros países. E parece que você, de certa forma, respondeu a esse contraste, falando de uma igreja mais ou menos constitucional, que apoia o regime e que não tem
a luta entre o Estado e a Igreja, de forma que tem em outros países. Mas aí eu também fiquei interessado, como você mencionou rapidamente, que achou alguns desses pastorais à venda, circulando como panfletos e outros documentos. E aí eu estou pensando numa pergunta, mas eu não sei se está muito bem formulado. Esses pastorais entraram na guerra dos periódicos, na guerra dos impressos, durante os anos da independência, né, todos os panfletos reunidos por Lúcia e Marcelo e José Murilo, eles entraram nessa rodada, nesse espaço público, ou ficaram mais na igreja mesmo, sim. Obviamente trataram dos mesmos temas, mas foram comentados. Talvez seja uma maneira de pensar mais no papel mais amplo que tiveram, ou não, se não tiveram. Não sei se é bem uma pergunta, mas acho que tem algumas coisas que talvez você possa... Sim, é uma pergunta interessante. As pastorais não foram reunidas nesses livros, né, da Guerra dos Panfletos do Marcelo, a Lúcia e o José Murilo. Mas, de certa forma, algumas vão fazer parte. Como eu disse, essas pastorais menores, elas foram publicadas nos jornais. Então, os jornais deram a ela mais publicidade, talvez até para um público maior, né, por estarem nos jornais. A carta de Dom Romualdo foi publicada, a carta de Dom Frei Joaquim de Nazaré foi publicada, e a carta de Dom Francisco Ferreira de Azevedo foi publicada. De Dom Vicente, né, de Salvador, do Rio de Janeiro, do Dom José Caetano Coutinho, eu encontrei anunciando que estavam sendo vendidas, não foi publicado em jornal nenhum, não encontrei. Eu encontrei depois um na Brasiliana e o outro no Google Books raro, eu encontrei depois os livros, né, em formato de livro. E tem referências sobre uma carta pastoral também muito culta que estava sendo vendida, escrita pelo vigário capitulado de Olinda, né, que é aquela que eu não encontrei ainda, mas eu encontrei em um arquivo português, o arquivo ultramarino, eu encontrei lá o registro de uma carta escrita por ele. Eu acredito que seja essa. Acho que ele enviou uma cópia lá para o rei, né, para demonstrar que estava alinhado ao rei. Só que ainda não consegui cópia da carta. Inclusive, já pedi várias vezes para eles copiarem e me mandarem, nunca copiaram. Vou ver se algum colega vai lá agora e pega para mim. E além das cartas pastorais, né, alguns bispos atuaram muito na imprensa. O Frei Joaquim da Santíssima, o Frei Joaquim da Nossa Senhora de Nazaré atuou muito na imprensa, escrevendo artigos, outras cartas pastorais, né, inclusive cartas pastorais que aparentemente não teriam nada a ver com a independência, mas que eu estou investigando, porque eu acho que tem, porque vai resultar em punição de alguns padres que não estavam alinhados à visão do bispo. Então, ele vai pegar alguns pontos tipicamente eclesiásticos para punir os padres. Depois, nos jornais, vão questionar: olha, você puniu esse padre por isso, mas esse outro padre que está alinhado com você faz a mesma coisa e você não puniu. Né? Então, tem um debate desse aqui no Maranhão. Só que eu estou levantando ainda esses artigos e tentando fazer o cruzamento. Né? Ver esses padres, ver onde atuavam e tentar perceber o posicionamento deles dentro dessa luta. E no Maranhão, especificamente, nós temos um posicionamento diferente na província do Piauí. A província do Piauí também fazia parte da diocese do Maranhão. Nós temos ali um movimento pró-independência cada vez mais forte, vindo ali com o exército libertador, né, que é formado por pobres, índios, vindo do Ceará, Bahia, do próprio Piauí, e vai invadindo ali, eles vão chegar até Caxias, no sul do Maranhão, esse exército libertador. E o bispo utiliza muito disso também para poder condenar o movimento da independência. Ele vai falar assim: a independência do Brasil, na verdade, é uma grande baderna, eles pegam todo mundo que tem dinheiro, que tem propriedade, matam e pegam a propriedade deles, né, e escreve isso para Dom João, falando que tem que ser mandado o exército para o Maranhão para poder se defender. Então, eles vão utilizar tanto para as cartas, mas também
em todo o processo político, eles vão se apropriar da imprensa. E o número de padres na imprensa foi muito grande, né? O padre, eles estiveram nas redações, né, de grande parte dos jornais que começaram a nascer ali no início do século XIX. Né? Então, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Pernambuco, no Maranhão, temos vários padres envolvidos que também estão defendendo essas ideias, não necessariamente com as cartas pastorais, né, mas essas ideias estão muitas vezes presentes, ou até críticas a posicionamento de colegas e de outros bispos. Como eu já disse aqui na fala, né, nos jornais eles vão cobrar o bispo do Rio de Janeiro. Você, como é que você não publicou a pastoral ainda? Né? E talvez está cobrando outros bispos também, porque já que não nomeia nenhum bispo especificamente, mas eles cobram, por que você não publicou? E em Portugal, no trabalho que os colegas fizeram lá, se percebe também quando os padres não publicam ou não leem as cartas pastorais ou não fazem o juramento, isso acaba aparecendo nos jornais também. Né? Por que você não jurou? Né? Por que demorou a jurar? Por que não fez a leitura da carta? Isso no Brasil eu não encontrei, né, nos jornais. A não ser essa cobrança dos bispos e alguma informação ou outra sobre a resistência do bispo de Minas, com alguns artigos no juramento da Constituição. Precisaríamos fazer também um levantamento dos livros de tombo, para ver se essas cartas foram registradas, se foram, pelo menos se escreveu lá, se leu, não necessariamente leu, né, mas vai escrever, leu. Que é um trabalho também que não foi feito, e aqui no Maranhão, por exemplo, eu estou tendo muita dificuldade de encontrar esses livros de tombo. Não sei se foram preservados, nós teremos de encontrar uma região onde eles foram preservados, os livros desse período, e tentar perceber, né, a recepção dessas cartas, a leitura, e quanto tempo demorou para chegar nas regiões. Eu acho que é um trabalho muito longo também que tem de ser feito. Como eu disse, isso aqui é o começo estamos tirando ali a pontinha do iceberg, né, de uma coisa muito grande, e eu espero que vários outros pesquisadores se interessem e comecem a pesquisar, porque vai ser um trabalho grande de perceber realmente a importância e o significado da Igreja na independência do Brasil e nessa formação do Estado imperial. Obrigado. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo veo que tenés mucho trabajo, Ítalo, y que hay un montón de cosas interesantes, porque a partir también de la pregunta de Hendrik, yo pensaba si sería posible ver la circulación de otras cartas pastorales de los países limítrofes y compararlas, y que sería magnífico realizar una recopilación de cartas pastorales de la independencia para América Hispana y Iberoamérica, que creo que no está hecho ese trabajo, y que sería realmente maravilloso juntar ahí muchas vocaciones, como que da muy bien para el tema la palabra vocación, pero muchas personas que estén interesadas en trabajar. Así que por mi parte y también en nombre de Almanac, agradecerte muchísimo la fala de hoy. El encuentro fue muy productivo y abrió muchas preguntas, inquietudes, que es un poco la idea de estos encuentros, debate papo, como dicen ustedes. Yo todavía no me animo a hablar portugués, algún día me voy a animar, pero bueno, agradecerte muchísimo. No sé, Cláudia, si querés decir algo. Eu só quero agradecer a participação de todos e todas que estiveram aqui com a gente hoje, agradecer muito ao Ítalo por ter aceito o convite, e estar fechando de forma tão brilhante esse ciclo, né, que a gente fez aí desde o ano passado para esse bicentenário, né? Ano que vem temos mais bicentenários, então continuaremos, fechamos apenas um ciclo nesse momento, e também agradecer a parceria, né, porque a CEL é a nossa instituição irmã, né, enfim, a gente está ligado aí de forma umbilical, então isso é extremamente importante que hoje na figura, né, da pessoa que preside a CEL também esteja aqui
nos brindando aí com essa fala hoje, né? Então, te agradeço demais. Agradeço o convite e parabenizo a Almanac aí pela essa iniciativa. Acho que a gente está deixando um material de vídeo muito importante, de reflexões, né? A Almanac, a CEL, a AMPU, a SEBO lá no Ceará e vários outros grupos. Acho que esses lives ainda vão virar material de pesquisa importante, eu acho, a partir dos próximos anos. E uma riqueza muito grande. Não só a gente trabalhou, né, todos nós nesse debate, nessa divulgação, mas também foi uma oportunidade enorme de aprendizado. A gente conheceu muitas pesquisas novas, muito material novo, e muitos pesquisadores e pesquisadoras novas também, com ideias e pesquisas novas. Foi ao contrário de outras independências, já que estou falando de independências e outras independências, que estão tendo por aí, né, controladas por certos setores da nossa sociedade, eu acho que entre os historiadores, entre as associações e os acadêmicos, nós tivemos um bicentenário bem rico, né, e bem diversificado, um debate realmente interessante. Muito obrigado, Valentina. Obrigado pelas perguntas. Foi um prazer estar aqui. E um prazer falar dessa pesquisa, nem sempre a gente consegue falar do que a gente pesquisa, é sempre bom. Bueno, muchísimas gracias entonces a todas y a todos y buenas tardes.